Olá pessoal, meu nome é Michel Falconieri E meu é Renata Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Gente, tudo bem? A gente tá aqui para dar continuidade ao estudo bíblico que a gente tá oferecendo, tá? Hoje a gente vai ficar no segundo dia e o título é o seguinte: Felicidade existe e Deus também. Eu vou ler aqui esse texto antes de começar as perguntas, tá bom? Diz o seguinte: você já parou para pensar sobre Deus? Alguns falam: não creio em Deus porque não o vejo. Mas há muitas coisas que cremos sem vê-las, como por exemplo a eletricidade, o vento e o amor. Outros falam: não creio porque não o entendo. Um sábio incrédulo caminhava pela praia, pensando como poderia compreender a Deus. De repente viu uma criança que com uma concha tirava água do mar e a esvaziava num buraquinho na areia. Ele então perguntou: o que você está fazendo, garoto? E ele disse: quero colocar toda a água do mar neste buraco. Ah, exclamou o sábio, é justamente com o oceano infinito do conhecimento de Deus, querendo colocá-lo na minha mente finita. Aí diz assim: o amor de Jesus por você é infinito. As circunstâncias podem separar amigos, as ondas desassossegadas do vasto mar podem rolar entre nós e eles, mas nenhuma circunstância ou distância alguma pode nos separar do Salvador. Estejamos onde estivermos, Ele se acha à nossa mão direita para sustentar, manter, proteger e animar. Maior que o amor de uma mãe por seu filho é o de Cristo por seus remidos. Esse trecho está lá no livro A Ciência do Bom Viver, página 72, da escritora Ellen White. Tá bom? Então, com esse texto a gente vai dar início às perguntas da lição de hoje. Gente, antes da gente começar, vamos fazer a nossa oração, né? Para dar início, tá bom? As perguntas. Senhor, meu Deus, te agradecemos por mais um dia e pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo, nos perdoando de todos os nossos pecados e que aquelas pessoas que assistirem, o Senhor as abençoe imensamente, que elas possam começar a jornada nos teus caminhos e aprender de ti. Amém. Abençoe esse estudo e todos os que estão assistindo, em nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: há quanto tempo Deus existe? Está lá no Salmos 90, versículo 2, que diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, da eternidade e eternidade, tu és Deus. Então, esse versículo resume um pouco de há quanto tempo Deus existe, né? Ou seja, antes da criação do universo, Deus já existia. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então já existia. Então antes mesmo de se formar o universo, de se formar a nossa terra, cada ser vivente, Deus já existia, né? Então essa é a resposta para essa pergunta. Deus já existe. Antes de existir mundo, Deus já existia. Amém. Vamos para a segunda pergunta, que diz assim: quais são as três pessoas da Trindade? A resposta está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, o que quer dizer, no caso, quais são as três pessoas da Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, a Trindade existe e os três fazem parte de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, essa colocação que é feita aqui é para desmistificar de uma vez por todas essa história de que Jesus por exemplo, que cada um tem um poder acima do outro, ou que cada um tem uma função com um poderio maior do que o outro. Não. Deus, é Jesus e é Espírito Santo, né? Então, o que acontece? Deus mandou o Filho dele, Jesus, né, que era o próprio Deus, numa forma humana, numa forma corpórea, para se sacrificar por todos nós. E quando Jesus ressuscitou e subiu ao Pai, ele mandou o Consolador, que é o Espírito Santo, né? Bem, continuando, a terceira pergunta é a seguinte: qual é a maior virtude de Deus para nós?
E a resposta está em 1 João, capítulo 4, verso 8, que diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém. Amém. E o que isso quer dizer? Que nós, quando começamos a nossa jornada cristã, nós temos o hábito de ter raiva das pessoas, de guardar mágoas, né, de se aborrecer e discutir por certas coisas. Mas Deus nos ensina que a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos, né? E como nós amamos a Ele. Então, o que a gente começa a aprender quando a gente estuda a Bíblia, com as lições que Deus deixa pra gente, é que a gente tem que esquecer rancor, a gente tem que esquecer mágoas, pedir perdão mesmo se a gente não tiver errado, né? Na nossa mente a gente não está errado, mas a gente tem que pedir perdão para as pessoas. E isso não vem do dia para a noite, isso a gente vem trabalhando, Deus, o Espírito Santo vai trabalhando na gente, a gente vai sendo modificado. Então, eu falo por mim mesma quando eu digo que eu ainda tenho muita coisa para melhorar nessa questão. Mas o Espírito Santo vai trabalhando e a gente vai permitindo que essa passagem específica, ela habite na gente. Porque Amém. A gente tem que amar aos outros como a nós mesmos, fazer aquilo com as pessoas que a gente quer que faça pra gente. Então, a gente não pode ter raiva de ninguém, guardar mágoa, porque Deus, em sua infinita sabedoria, Ele é o amor puro. Amém. Então fica essa lição pra gente, né? Como a gente deve agir com o próximo. Sem contar, né, amor, que o maior ato de Deus foi dar o Filho dele, Jesus, para morrer por todos nós. Verdade, né? maior amor não há. Exatamente. Esse foi o maior ato de amor na história da humanidade. É isso aí. Amém. Amém. Bom, vamos para a quarta pergunta, que diz assim: onde a justiça de Deus se revela? Está lá em Romanos, o capítulo 1, versículo 16, que diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiro do judeu, depois do grego. Amém. Amém. Então é isso. A própria palavra diz: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Né? Então a justiça de Deus, ela se revela onde? Naquele que crê, naquele que estuda as Escrituras, naquele que medita na palavra de Deus, naquele que procura seguir os mandamentos, não procurando recompensa, porque ninguém vai ser salvo por guardar mandamento, ninguém vai ser salvo por uma coisa ou outra, por suas obras que está fazendo, não. Tudo é dom de Deus, né? E é todo aquele que crê. Então a graça de Deus é que nos salva, e é na justiça daquele que crê, a justiça de Deus é revelada naquele que crê. Tá bom? Amém. Amém. Prosseguindo aqui com o nosso questionário, a pergunta 5 é a seguinte: qual é a promessa de Deus para nós? Pergunta interessante. Está em Hebreus 13, capítulo 5, a resposta. E a citação é o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Amém. Amém. Bom, e o que essa passagem ela quer nos dizer? Primeiro, que Deus nos criou, Ele nos fez, né? Ele sabe de toda a nossa vida desde o ventre da nossa mãe, né? Então, Ele sabe as nossas necessidades, Ele nos provê tudo aquilo que a gente necessita. Amém. Embora às vezes a gente não entenda o que a gente passa, né? A gente acha que está errado, mas Ele sabe de todas as coisas. E na própria palavra diz, né? Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, embora a gente passe por algum período ruim, alguma fase ruim, algum desemprego, alguma doença, a nossa certeza maior é de que Ele nunca vai nos abandonar. Ele sempre vai estar ao nosso lado, independente dos nossos erros também, né? Porque todos os dias nós pecamos, nós falhamos, e ainda assim Ele está ao nosso lado. Então, não é feito o Michel disse, não é nada que a gente faça. Não é uma lista, eu posso fazer isso eu não posso fazer porque Deus vai me amar se for assim. Não é. Ele já nos ama, Ele já cuida de nós. Amém. Embora a gente possa errar, possa falhar e possa passar por momentos ruins, mas a certeza é que Ele nunca vai nos abandonar. Amém. Bom, vamos para a sexta questão, que diz o seguinte: além de nosso amigo, como Deus se considera em relação a nós? Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1, que diz assim:
Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amém. Então é isso, meus amigos. Nós somos considerados filhos de Deus. Filhinhos. Filhinhos amados. E tem até uma expressão na Bíblia que fala de Abba Pai. Eu não sei o versículo agora corretamente, mas prometo que no próximo vídeo eu vejo se eu trago para vocês. Que é uma expressão que significa paizinho. É mais ou menos isso, com todo o carinho que a gente se refere ao nosso pai. Então muita gente chama ele de pai, tem gente, eu mesmo nas minhas orações eu gosto de chamar ele de paizinho, porque ele é o que ele é para nós, né? Depois do sacrifício de Jesus, ele nos adotou como filhos. E é isso que nós somos para ele, filhos amados. E ele não quer que nenhum se perca, mas que todos tenham a chance de se arrepender e de se salvar. Amém. Continuando, vamos para a 7ª e última questão do vídeo de hoje. E ela pergunta o seguinte: o que devemos fazer como amigos de Deus? E a resposta está no livro de João, capítulo 15, verso 14, que diz o seguinte: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Amém. E o que isso quer dizer, né? Bom, os discípulos, eles eram amigos de Jesus, né? Eles andavam conforme Jesus dizia, ensinava, eles seguiam as ordens de Jesus para pregar o evangelho, para se comportar, né? Antes, na outra questão, eu falei que a vida cristã não é uma lista do que fazer e o que não fazer, né? Não é assim que a gente se aproxima de Deus ou conquista a Deus, digamos assim. Porém, na palavra, ela nos dá diretrizes para viver uma vida melhor. É como um manual, né, de vida. Então, o que é que Jesus ele nos ensina, né? A não viver em pecado, a não beber, a não fumar, porque isso acaba com o nosso corpo, a não viver em luxúria, sexualidade. São coisas que ele nos diz e nos orienta para que a gente possa viver melhor. E assim como a gente se comporta com um amigo, por exemplo, eu tenho uma amiga e eu não vou fazer nada que possa magoá-la, né? Eu vou respeitar, eu vou dar conselhos, eu vou seguir também os conselhos que ela me dá porque ela quer meu bem. Então, da mesma forma que a gente tem amigos aqui no mundo, né, que nos querem bem, que nos dão orientações, assim é Deus, Jesus conosco. Ele é nosso amigo, né? Então a gente não pode fazer nada que vá magoar a Jesus. Então a gente pode seguir as diretrizes que ele nos deu, que são os mandamentos, que é a sua palavra. Então, se a gente seguir tudo isso que ele nos ordena de forma carinhosa e amorosa, nós vamos ser muito mais felizes. Lembre-se, meus amigos, que Deus é o nosso melhor amigo. Não é a esposa, não é o marido, não é o irmão, nem é o irmão da igreja, nem é o nosso vizinho. O nosso melhor amigo é o nosso Deus. Amém? Então, com essa última pergunta, nós encerramos o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que a gente está procurando fazer com o maior amor e carinho para vocês, né? A gente não mostrou, mas no finalzinho da lição, ó, tem a minha decisão. Deixa eu ver se a câmera foca melhor. É porque fica ao contrário. E ela diz o seguinte, ó: quero conhecer mais amplamente o amor de Deus e desejo estudar a Bíblia para compreender o plano de Deus para a minha vida, né? Então, existe uma tirinha com diferentes dizeres, né, no final de cada lição, que é como se fosse um compromisso que a pessoa quisesse assumir em conhecer mais da palavra de Deus, né? Essa cartilha ela é muito usada para, ao final das pessoas estudarem essa palavra, estudarem essa cartilha, elas têm a intenção, a maioria das vezes acontece delas terem a intenção de se batizar, né? Então essa tirinha, como o próprio nome está dizendo aqui, ó, minha decisão, é uma questão que, claro, não é obrigado você fazer a cartilha ou mesmo assistir os vídeos que a gente está fazendo e dizer, não, se eu assistir ou se eu fizer todas as lições eu tenho que me batizar. Não, isso aí é uma escolha sua,
né? Só estou falando aqui que muitas pessoas elas optam, depois de todo esse estudo, que é muito bom, que você estuda a palavra de Deus e você se sente tocado pelo Espírito Santo, e ao final dele são 20 lições. A maioria das pessoas decidem pelo batismo, né? Então eu espero muito de verdade que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo aqui no canal. Não esquece de compartilhar, deixa aquele like, se inscreve no canal, manda naquele grupo de WhatsApp, né, daquelas pessoas que vocês sempre estão trocando imagens, que vocês trocam mensagens. Manda lá no grupo, manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos, dos parentes, manda no grupo de todo mundo, né, para esse vídeo bombar, para todo mundo assistir, para todo mundo meditar e estudar a palavra de Deus, que é uma bênção. No final você vai ver que depois que você estudar através desses 20 vídeos, você vai ver que vai ser uma bênção na sua vida. Você vai conhecer um pouco mais de Deus e talvez você esteja bem mais perto dele, né, se entregando com ele com o passar do tempo. Então é isso, meus amigos. Agradeço aqui a visualização de vocês e até uma próxima. Fiquem com Deus.